Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos prestigiam com a presença nesse episódio do Passagem de Plantão. E hoje, meus queridos, o Passagem de Plantão vai um pouquinho mais além do contexto geral que a gente costuma trabalhar. O tema é saúde, com certeza, porém, tem um afeto a mais, tem um carinho a mais, tem um gostinho de lembrança de plantões de hospital, porque hoje eu estou com o Dr. Sérgio Martins. É isso mesmo? É isso mesmo. Como é que tá, meu querido? Eu tô perguntando que eu não tô acreditando que você saiu do Canadá e tá aqui batendo um papo com a gente. Imagina, não perderia esse convite por nada. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu acompanho já o podcast. Sensacional. Gosto das polêmicas. E hoje Levo vai ter, pra hein? minha mulher, a gente discute na mesa de jantar, é demais, cara. Hoje vocês vão ter assunto. Queridos, Dr. Sérgio, médico formado no Brasil, oriundo da USP? Fiz faculdade, residência, especialização, residência em anestesia, especialização em terapia intensiva e meu doutorado em anestesiologia foi lá também. Sensacional. Tive o prazer, o privilégio de conseguir tocar alguns plantões na UTI, alguns finais de semana, né, doutor? Emocionantes, por sinal. E foram momentos, assim, que prospectou essa nossa amizade. Ele acabou indo para fora do Brasil. Vamos conversar muito sobre isso, sobre a saúde em outro continente. Mas a amizade fica e a oportunidade não poderia perder de jeito nenhum. E, doutor, para começar assim leve, bem tranquilo, bem gostoso, por que medicina? É uma boa pergunta, Lincoln. Você sabe que eu nunca pensei em outra coisa. Nunca. Meus pais falam que desde que tenho 4, 5 anos, Caramba. eu falava que eu queria ser médico, né? Meu pai é jornalista, não tem nada a ver. Minha mãe é médica, mas nunca teve pressão, assim. Nunca teve uma coisa de, tipo, tem que fazer Trazer, olha medicina. aqui. Não, zero, zero. O que aconteceu muito na minha infância é que lá em casa a gente sempre teve alguma atividade à tarde, né? Então, um esporte, uma língua. E aí eu sempre saí dessas atividades e fui pro trabalho da minha mãe. Eu ficava lá. Cara, que Ela legal. trabalhava no Supremo Tribunal Federal como médica. E aí eu ia e ficava lá fazendo dever de casa, estudando até da hora que ela fosse embora para casa, né? Porque não tinha ninguém para ficar em casa comigo, Sim. né? Depois das 4, 5 horas, não tinha ninguém. Então quando eu era moleque, mais menino, eu sempre fiz isso. Mas não vivia a medicina ali, né? Quando minha mãe tinha que atender, eu saía, e aí eu ia ficar conversando com as pessoas, ou ela me botava num consultório vazio, eu ficava lá estudando, mas nunca existiu uma coisa de tem que fazer, você tem que seguir minha carreira. Tanto que eu fiz medicina, minha mãe é infectologista e clínica médica, e eu fui fazer anestesia, fui Totalmente tomar conta nada a de ver. outra realidade, outra vibe, né? Enfim. E eu gosto de tratar as pessoas, cara. É uma coisa, aquela coisa de você pegar o paciente, a gente trabalhou na UTI, Sim, né? sim. Anos, né? Aquela coisa de você pegar o paciente ruim no início do plantão, aí você dá o gás, e você vê os exames, e você faz tudo, você passa o plantão, pô, o cara tá sem droga, né? Você tirou, Isso não tem desmamou a preço. nora, o cara tá redondo ali. Pô, isso é impagável, né, Lincoln? Não Isso tem é, preço. isso, isso é o que move a gente. Isso é o que move. O cara que trabalha com saúde tem que gostar de Disso. gente. Ele tem que gostar, né? Você pode até não gostar de todas as áreas. Ah, com certeza o cirurgião quer operar. Ele não Sim. quer fazer Que não é que clinicar, quer não quer, diagnosticar. Exato. assim como o clínico não quer Não quer operar, e tá operar. tudo bem, Exato. e tá tudo bem. Mas o produto é gente. É gente, é você ver, é você conversar com uma família e, sabe, acalmar a família e falar que vai dar tudo certo. É, ou não, ou você ter aquela conversa difícil e falar, olha, O caminho tá meio tortuoso e tem que tá, falar, né? e tem E que tem que falar. falar, e tem que falar. Doutor, a tua experiência aqui, fala rapidamente do período que você ficou. A gente trabalhou no hospital particular, de grande porte, uma operadora gigante aqui em São Paulo.
Mas você teve outras experiências mais na área periférica, né? Eu sei que tem Tive. uma diferença muito gritante aí do contexto, não do cuidado, mas das adjacências ali, né? Às vezes tem um aparelho, uma medicação, nenhum que no outro. A gente sabe que é uma realidade, infelizmente, persistente aqui na área pública. E me conta um pouquinho dessa tua experiência, tua vivência, passou por muita coisa, esse é um contexto que tu levou pro coração e fala, poxa, a vertente pública não é para mim por causa disso. Ô, Eu não digo que é vertente pública, Lincoln. De novo, eu sou formado pela USP, Hospital sim, Público, sim, fiz a residência no Hospital Público e uma coisa comum, né? Residente, fui dar plantão e dar plantão de UTI no hospital periférico e, e eu acho que foi um dos momentos de maior crescimento, assim, que eu tive, né? De crescimento técnico, bom, né? Porque eu comecei a ver casos que eu não via com tanta frequência, né? Então, eu era um plantonista da unidade, né? Então, eu chegava às 7 horas da manhã, tinha outro plantonista, eram 2 plantonistas para 20 leitos, e quando dava umas 9h30, 10 horas, passava o diarista mesmo no final de semana, né? E ele passava, discutia as condutas e depois eu me certificava que as condutas estavam sendo feitas, exato. né? Foi uma época, eu fazia isso uma vez cada 2 semanas, né? Eu vinha para esse hospital e foi uma troca interessante, mesmo por eu ver a quantidade de recursos que eu tinha no HC, né? Porque você tá ali no HC, cara, aquilo ali, sabe, é um patrimônio, né? Sim, Tem muito recurso, tem pessoas super competentes, né? Não falta remédio, não falta. E nesse hospital que eu fui trabalhar, vez ou outra, pô, precisava prescrever um antibiótico. Pô, não tem. não Pô, tem. vamos falar com outro hospital. Aí pegava, trazia emprestado do outro hospital e fazia um esquema e tal. Ou esse paciente complicou, precisa de cateterismo, não tem Não nesse tem hospital. hospital, né? Não, então liga para o outro hospital e manda o paciente para lá. E mandava o paciente, aí voltava o paciente. Então, acho que você lidar com... É uma dinâmica muito diferente, né? Era uma dinâmica... Eram pacientes muito graves numa região extremamente pobre, né? Na periferia de Guarulhos. E eu tinha um suporte bem bacana da equipe, né? E da equipe médica, da equipe de enfermagem que ali faziam um milagre, né? Porque eram 2 enfermeiros para 10 pacientes Nossa, e eu não lembro a quantidade de técnicos, mas eram em geral 2 enfermeiros. sim, Então, o enfermeiro, ele, pô, tava ali coordenando os técnicos e tinha que canetar exame físico e tinha que pedir. E aí tinha a nossa demanda, tem que fazer exame, tem que levar pra cirurgia. E pô, você olha hoje pra trás, você fala, cara, como eu consegui fazer, né, né? como você faz, né? Como você faz? E aí você olha as disparidades que tem para outros Absurdo, né, serviços, cara? né? Mesmo públicos, Exato, exato, né? exato. Lá onde a gente trabalhou junto, eram o quê? 4 enfermeiros, 4 4 ou enfermeiros. 5. 4 e às vezes ficavam rodando, 5. E Sim, assim, tinha 20 leitos, mas nem sempre. Raramente tinha os os 20, 20 pastor. tá, Raramente. No né? máximo é 15, 16 ali. Eu chegava nesse hospital, isso era outra coisa, eu chegava nesse hospital, dos 20 leitos, 16 em ventilação mecânica. Meu Deus. Metade deles em droga Droga, vasoativa ou com fazendo diálise. cara. Né? Aí vinha o diarista, passava as condutas, ele ficava disponível. Não, não tinha um problema, assim, tipo, não tava. Acho que eu tive. É por isso que eu falo que eu tive apoio, né? Estavam sempre disponíveis. Não tinha um negócio, como é que faz? O cara não. Não. Se tinha um dia que o bicho pegou, olha, chegou um gravíssimo, vou ficar amanhã em cima dele. Não vou prescrever. É, Vem. tá tudo bem. E o diarista Aparecia. aparecia, assumia. Eles ajudavam bastante. Eles ajudavam bastante, assim, não tenho. São pessoas que eu mantive contato. Não falo mais hoje, mas por uma questão do tempo, assim. Exato, exato.
Não tive. Eventualmente, acabei saindo para trabalhar mais perto de casa, né? Saí um pouco. Não vou falar que eu saí do SUS, né? Porque eu ainda estava fazendo especialização, mas aí eu saí de lá, fui trabalhar um pouco mais perto de casa. É, acho que a questão do recurso, uma hora começou a me Incomodar, né? incomodar um pouco, porque eu lembro hoje que eu tinha um paciente que estava hipoglicêmico. Vamos fazer G50. Não Não tem. tinha. Você tá de sacanagem. Vamos fazer G25. Não tem. Tá. G10. Não tem. G5. 1 litro. Puta Aí você merda. dá 1 Não litro dá nem disso. pra fazer transformação de soro pra virar alguma coisa. Não dá. Fazer o quê? Você fala, pô, tem que fazer. Mas o cara vai fechar o. Como a gente sabe, vai fechar o balanço Não tem como. positivaço aqui, né? Sabendo que isso não é bom pro paciente. Aí essa foi uma hora que eu falei, cara, calma aí, tô precisando reavaliar aqui mesmo. E eles faziam o que dava pra fazer, né? Veja, não é que. Não era intencional. O enfermeiro, uma dessa, fica Obviamente. louco. Corre na unidade, pede, meu Não, o cara ponto-socorro vai, tem. liga pro pronto-socorro, liga pras unidades, liga Não pro outro tem, não hospital. Não tem. tem, não tem, não tem, não tem. Não tem. Então tá bom, então vai G5. Né? E tá tudo bem, é o que tem, certo? Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer pelo meu paciente. Mas isso começa a te incomodar um pouco, né? Porque, pô, é aquilo, meu compromisso é com o paciente. Eu quero dar o melhor pro meu paciente. Mas você precisa de um pouco das ferramentas, né? Não basta. Não basta você achar que você. Aqui, fazendo um gancho aqui, né? Quem Aham. tá no papo. Não basta você achar que as regiões onde não tem médico. Só vou jogar um médico lá. Joga um médico lá. Sim, Que vai tratar as pessoas. não é assim. Não é assim, cara. Infelizmente, Não, a gente sabe que é uma realidade que acontece esse tipo de coisa, né? não é Infelizmente. assim. Não é. Você tem que dar um mínimo para esse cara ele tratar os pacientes e ajudar os pacientes, né? Porque gera frustração em todo mundo. Sim. Você fica frustrado, o paciente fica frustrado, o enfermeiro fica frustrado, né? Aí o familiar, você fala, a família, pô, cara, não tem o que fazer. É isso, eu tenho essas ferramentas, é isso que eu tô fazendo, né? Então, isso não vai solucionar. Você achar que botar um médico lá perdido no meio do nada, sem uma equipe multidisciplinar, sem uma estrutura, sem uma rede de apoio, não vai resolver, cara. Ah, Isso é uma... Só fazer meu, minha declaração de conflito de interesse, isso é a minha opinião. Eu não sou sim. especialista em isso, mas não vai resolver. Assim, Assim, é algo muito óbvio. Você estava aqui, ainda estava no Brasil na época dos médicos que vinham de Cuba. Tá. Como é que chamava esse programa? Que eu esqueci o Mais nome. médicos. Mais Médicos. Eu lembro que eu vivenciei uma situação nesse momento. Eu já estava no hospital, eu era coordenador da UTI e era um hospital de periferia, né, de grande porte. Então, o que acontecia na redondeza, olha, manda para UTI, para o hospital. Eu lembro que fizeram uma solicitação de uma vaga para um paciente que estava sendo transferido já. Tinha vaga e tal, mas o plantonista falou, Lincoln, a enfermeira não está conseguindo contato lá, vê se você consegue falar direto com a gestão do hospital para me passar o caso, só para a gente se preparar aqui. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Doutor liga, conseguiu contato. E o doutor Fausto, e o que aconteceu com o paciente, tal. E ele entendendo nada do que o médico estava falando do outro lado. Ele, tá bom, me passa o Glasgow do paciente. Eu não tenho esse aparelho, eu não tenho. Meu querido, o Glasgow dele. Eu não tenho esse aparelho, eu tô falando, a situação aqui tá ruim, eu não tenho. Cara, infelizmente é cômico, mas ele falou, traz o paciente. Porque isso é uma realidade que foi muito frequente e, infelizmente, em alguns momentos, conversando com o pessoal que ainda está na assistência, eles conseguem fazer retrospectiva desses problemas, entendeu? Que ainda acontecem. Mas, enfim, você fala em algum momento aqui na conversa que a gente teve que a sua mudança de chave foi com um doutorado. Acho que foi. Voltando com a parte acadêmica e tal, o que você teve de insight para ter essa mudança, Sérgio? Cara, quando eu tava pensando aí, né? O que eu digo que o doutorado foi a chave é porque eu acho que o doutorado me abriu portas que não teriam sido abertas em outras circunstâncias e foi uma conquista, uma realização pessoal, né?
Aí você pode discutir por que que eu quis fazer doutorado, né? Para ajudar, para entender um pouco melhor de como manejar os pacientes, porque o doutorado, a pesquisa científica, né? Ela nada mais é do que você observar uma coisa repetidas vezes, ou um jeito simplista de você Sim, pensar, sim. né? Você observa uma coisa várias vezes e fala, pô, isso aqui não podia ser feito diferente? Então, por exemplo, meu doutorado é em ventilação mecânica, no intraoperatório, né? Bem coisa de anestesista, né? Bem, não, é uma coisa que Total. todo anestesista Total, total, faz. total. Isso foi em 2013 que eu comecei que eu comecei a me engajar em pesquisa e tinha um projeto, etc, etc. E aí, o que eu notei? Que na UTI, as pessoas já ventilavam com volumes correntes baixos e com PIP desde 1998. Porque sempre foi assim. Porque 98, não, foi 98 foi quando saíram os grandes artigos em ventilação mecânica Sim. protetora na UTI. Aí, cara, eu olho no centro cirúrgico, o paciente entra, qual o volume corrente? Se é homem é 600, se mulher é 500. Pô, mas esse cara aqui, ele é baixinho. Quanto que pesa e É tal? 45 quilos, 600. O cara é homem. Aí você fala, pô, mas calma aí, ou 60 quilos. Ah, o cara tem 1,90 m. Então podia ser, mas não, não. Aí a PIP, não, tinha staff que falou, não, tem que botar PIP, ou bota a PIP baixa. Pô, mas o cara é obeso. Saiu do fisiológico, não tem como. Aí você começa a discutir. Então você vê um problema, perdão, você vê um problema e você fala, pô, talvez, não tô falando que eu sou o senhor da razão e tava todo mundo errado e, pô, eu vou... Não, mas pô, será que tem um jeito de fazer isso aqui diferente? Será que tem como a gente melhorar esse processo, né? Ou melhorar o desfecho do paciente, né? Então o doutorado ele vem nisso, né? Ele vem nessa esteira. Eu faço um doutorado que na época, é um projeto conjunto entre anestesia e pneumologia, Legal. né? Então, não era só anestesista ventilando, não era só anestesista pensando o problema. Então, a equipe da pneumo do HC é uma equipe mundialmente famosa nisso que eles fazem, né? Antes, como eu fiz faculdade, eu já me dava com o professor Carlos, e um dia eu encontrei com ele no corredor e falei, professor, eu preciso fazer um projeto de conclusão de curso. Todo mundo tem que fazer. Todo anestesista que faz residência tem que fazer o TCC. Tem que fazer. Tem que. Não é em todas as residências, não? Que Não tem é em todas o as TCC? residências. Não. Não. Eu sei da anestesia Caramba. é obrigatório Obrigatório. pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Você é obrigado a fazer um TCC. E aí eu encontrei com o professor Carlos uma vez no corredor. Eu falei, pô, professor, quero fazer um projeto e tal. Ele, pô, vem na nossa reunião. Aí a reunião é todo dia quarta-feira na hora do almoço. E quarta-feira eu trabalho. Como qualquer outra pessoa, qualquer outro residente. Então eu comecei a pedir pro meu staff do dia para eu almoçar entre meio-dia e meia e 1h30, Pra poder sentar para com ele. poder sentar na reunião. E é uma reunião que a gente discutia todos os projetos, discutia os artigos, né? E aí começou meu interesse, enfim, veio toda a ideia da ventilação mecânica e tal. E eu acho que isso me abriu os olhos, entendeu? Porque você sai da sua área, você sai da sua zona de conforto. Porque seria muito fácil fazer um TCC ali. É pra entregar. Mas Cumpre tabela. vou cumprir tabela. Então eu saí da minha área, fui para pneumo, fui estudar fisiologia pulmonar, respiratória, de uma forma super profunda, né? Tive como mentores algumas das pessoas mais inteligentes e famosas, espetaculares e mentores, né? Que pegaram na mão e falaram, você vai fazer? Não, então você faz isso, faz aquilo. Começa a frequentar o laboratório, começa... Então, quando eu tava pensando nesse negócio do turning point, eu falei, cara, pra mim, acho que é o que me diferenciou. A anestesia, esse é outro ponto também, né? A anestesia é uma especialidade muito prática, Lincoln. Ela é muito prática. E você lidar com um paciente saudável, a maior parte das vezes é um paciente saudável. Sim. Ele chegou no hospital andando. Então, Exatamente. ele tem que sair andando, né? Você tem uma margem, uma reserva muito grande fisiológica para tratar esse paciente, né? Então, você pode estar no ventilar ele tão bem. Talvez se eu fosse fazer uma cirurgia em você, se eu botasse
1 litro de volume corrente, vai dar certo. Porque vai dar certo. Porque você é novo, porque você é saudável, porque você não toma remédio, porque você não tem uma complicação, né? Então, quando eu até perdi o fio da meada aqui, perdão. É, Manda ver. a anestesia tem essa reserva muito grande. E eu acho que você começa a se especializar para você começar a tratar o paciente que é mais grave, né? Sim. Você tem que saber. Se você sabe tratar o paciente grave, você sabe tratar o paciente saudável, Exatamente. né? Tá falando de como anestesia... Perdão, lembrei agora. Tá falando de como anestesia é uma especialidade prática. As pessoas têm que entubar. Você tem que saber entubar. Você tem que saber passar matéria. Tem que passar central. Tem que saber manter a pressão, ligar, desligar a droga. E eu acho que o doutorado, em alguma medida, né? Ele me deu um plus ali, né? Ele falou, pô, esse cara aqui tem doutorado. Esse cara aqui pelo menos estudou, né? Pelo menos ele se dedicou a um projeto, se dedicou a alguma coisa. Profissionalmente, será que trouxe algum benefício direto financeiro? Acho que muito pouco, né? Nenhum dos empregos que eu tive depois me contrataram porque eu tinha meu doutorado. E nenhum plantão que eu dei pagava mais porque eu tinha doutorado. Não foi essa a realidade. Não é essa a realidade no Brasil. Não é. O cara que tem doutorado, ele faz porque é uma coisa... Ele quer fazer, propósito. É um propósito pessoal. Eu não fui dar aula. Eu nunca dei aula em faculdade, nunca fui para esse lado. Mas do ponto de vista clínico, prático, Nossa. é uma coisa que você faz pessoalmente. Sim. Mas quando a gente trabalhava junto, eu tinha doutorado, o outro plantonista não tinha doutorado, Enfim, tava e ali. tá tudo bem. E mesma É coisa. o mesmo valor do plantão. Então é uma coisa que você não faz no Brasil, acho que em lugar nenhum. Você não faz pensando no porque eu vou ganhar mais. Você faz por uma propósito, eu curiosidade quero. sua. Fala, pô, eu acho que isso aqui não tá legal. Será que tem... O que diz a literatura? Aí você vai estudar a literatura, vai saber cada paper, vai saber citar o autor, o ano, tudo. Entendeu? Então eu acho que o doutorado, ele é o que me trouxe esse diferencial, assim, né? Dentro da anestesia, porque foi uma coisa que eu busquei, né? É aquilo que eu falei, entubar todo mundo sabe, passar artéria todo mundo sabe, mas que, ó, os caras sabem, aí você vai... você tem que hoje procurar alguma coisa que te destaque, né? Eu acho, né? Isso faz Eu 10 peguei anos, um 15 anos. trauma na minha última cirurgia. Tem uns 3 anos já, isso aí. 3 anos. Esse ano faz 3 anos. Com anestesista. É cômico, você vai rir, mas eu tenho que explanar isso aqui. Eu só tenho tamanho, sou bundão. Morro de medo de injeção, essas coisas. Enfermeiro é meio, né? Não combina, mas, cara, porra, vacina. Não choro pra não passar vergonha. Vou confessar que eu também não gosto de agulha. Pronto. Então o problema não é só eu. Doutor, eu cheguei pra fazer o pré, 6 da manhã, chamou, fui pra sala e tal, o maqueiro buscou, aí vem já tinha feito antes, todo o processo, exames e tal, mas no dia da cirurgia, um anestesista vem e senta com você ali pra fazer o último pré, né? E eu fui direto, doutora, eu não quero estar acordado na hack. Ah, não, mas por quê? Não quero sentir aquela agulha. Me bota pra dormir antes e faz e faz a hack. Não, tudo bem. Escreveu. Na ficha, escreveu, eu vi na minha frente. Outra coisa, doutora. Eu não quero que passe a sonda. Ah, mas vai precisar. Não, doutora, já fiz vazamento vesical. Pós-cirúrgico, eu não vou conseguir ir no banheiro, vou estar com a perna engessada, vai ser complicadíssimo, que eu não vou conseguir fazer na cama, vou ter que ficar passando som de alívio em mim de 3 horas. Não precisa. Já urinei o que tinha que urinar agora aqui, não vai precisar. Mas se receber sonda, não tem problema, não passa a sonda. Tá bom, não vamos passar a sonda. Beleza. Fui pra cirurgia, 1 horinha depois. Quando chega na centro cirúrgico, dentro da sala, me posiciona, era outra anestesista. Sérgio, eu olhei pra cara dela assim, nada contra a idade, mas ela tinha mais de seus 50, não queria estar ali, você se sente. Ela chegou, posiciona a paciente para fazer a hack. Eu falei, doutora, tá escrito aí que me ceda primeiro.
Não, mas que não se faz. Doutora, eu não quero sentir agulhado. Mas a agulha não dói. Blá, blá, blá. E eu só faço assim. Puta que eu pariu. Aí vai eu sentar e tal. Tensão pra caramba, a técnica aqui segurando. E ela erra a primeira e erra a segunda. Não mexe! E ela, não, doutora, foi por isso que eu falei que queria que você me botasse pra dormir primeiro. Até que ela conseguiu, acho que na terceira ou quarta tentativa. Eu senti tudo aquela parte. Potencializa, né? Uhum. Beleza. Aí você colocou, fez, eu já fiquei puta. Preparação da vesical pode passar. Doutora, tá escrito ali que não era pra fazer, não quero sonda. Uma cirurgia dessa vai ser pelo menos 5 horas e você não quer cirurgia. Doutora, não precisa. Não, vamos fazer assim. Pode ir para o material. Eu já fiquei puto. Na hora que tá começando a fazer o efeito anestesia, a hack, ela viu que eu fiquei ali irritado, né, com aquilo. Pulsão de acesso. Vamos sedar, pulsão de acesso. Aí ela fez, eu dei uma dormidinha. Acordei no meio da cirurgia, 2 horas depois, com a perna mexendo. Falei, cara, eu vou ficar quieto, porque eu já dei trabalho antes. E essa mulher vai... Eu tô na mão deles aqui, de ficar quieto comigo, né? E tava meio groguezão. A cirurgia na pé esquerda. Pra mim, tá mexendo no direito. Sérgio. E eu já tava 1 hora. Cara, eu acordei, de verdade. Não falo 15, mas 14, tranquilo ali. E eu sentindo... Pessoal, vocês estão mexendo na perna certa? Você falou? Falei. Aí todo mundo se olhando. O doutor cirurgião olhou pra ela. E aqui mexendo. Daqui a pouco ela mexia na medicação. Ela levantou e mexia na medicação. Pessoal, acho que a cirurgia, doutor, tá na perna certa isso aí? E mexendo. Mas na minha posição que eu tava, medicação e tudo, então tava confuso, né? Tava meio confuso ali. Na terceira vez que eu falei, o doutor fez assim, parou, o cirurgião, olhou pra ela, ela levantou e veio fazer a medicação. Ele colocou, aumentou. E eu acho que era não sei, eu acho que era Propofol. Porque eu olhei, pessoal, o leitinho do Michael tá escorrendo tudo fora aqui, tá me molhando todo. E tava fora. Meu Deus do céu, cara. Cara, tava tudo. Ela não, ele ficou puta da vida, ela chegou. Pega a Guedel número 4. Aí eu falei, o quê? Você não vai me entubar, não. Aí ela parou assim, como assim? Você sabe o que é? Eu sou enfermeiro. Por que você não falou antes? Eu falei, porra, eu preciso falar que sou enfermeiro pra você seguir o que eu tô pedindo, pô. E a segurança do paciente? Você nem fez o timeout? Cara, eu sei que ela teve que puncionar outro acesso, e nisso eu falando um monte, cara, acordadaço na cirurgia. Aí ela, porque... Eu falei, doutora, tá vendo? Eu falei que pesava 98 quilos. Por que você não fez uma conta simples pra poder me sedar? Faz uma conta. Peso X, tanto de miligramas de medicação, eu tava dormindo uma hora dessa. Aí eu já fiquei puto, né? E aí depois, ela fez medicação, capotei, não sei se ela fez alguma coisa, ela fez outra coisa, obviamente, não me lembro agora. Mas depois eu fui pedir o prontuário pra ver. E ela tinha me entubado, a filha da puta. Entubou? Entubou, meteu Eu acho que foi com a Guedel, ela tinha feito com a Guedel. Simplesinho, mas fez, hein, mas entubou. Então, é um negócio muito sério, né, cara? Essa questão que você fala da anestesia, o conhecimento, ele é disruptor nesses momentos. O cara é um cara saudável, cirurgia limpa, tranquilo. Sim. Né? E teve muita coisa pra dar errado. E passou a sonda, e dito e feito o que aconteceu, que eu tava no centro cirúrgico, quando eu acordei no centro cirúrgico, antes de ir pro quarto, eu falei, pode tirar essa sonda aqui. Mas não, você pode tirar aqui essa sonda. Não vou pro quarto de sonda. Aí tirou no centro cirúrgico a sonda. E aí, obviamente, né? Tive que ir no banheiro. Cara, show de horrores. Que eu não queria que acontecesse. Uhum. Mas, enfim, é um negócio importante. Acho que, como todas as áreas são, mas o contexto do conhecimento, ele faz uma diferença. Ah, com certeza, né, Lincoln? Eu acho isso aí acho que o que impulsiona o médico, de novo, o profissional de saúde, tem que ser o paciente. Então, eu confesso que eu sou até meio tenho um toque, assim, porque eu chego em casa e quando alguma coisa dá errado, o que eu fiz de errado? Exato. Porque, estou aqui pegando seu exemplo, né? Se o negócio desconectou, né? O que eu podia ter feito Pra evitar isso daí. para evitar que isso acontecesse? Pô, então desconectou, pode acontecer? Pode. Posso passar, o que eu podia ter feito? Eu vou botar mais esparadrapo.
Vou botar outro, vou falar a marca, não. Outra proteção aí, beleza. Se pagar, a gente fala o nome. Não, vou colocar autocurativo. Vou pegar outro acesso, né? Então, não só o conhecimento ele é importante, mas você aprender com Sim. essas situações, né? É curioso você falar isso, porque agora tem saído muita literatura sobre como você tem que avisar o paciente de que sedação talvez não funcione. Sim. E foi um caso disso. Acordei. Total. Você é enfermeiro. Mas imagina quando o paciente é leigo, ele acorda e tá mexendo a perna. Cara, desesperado, É desesperador. desesperador. Exato. Esse paciente tem mais transtorno de estresse pós-traumático no pós-operatório. Ele vai acordar, não vai saber o que tá acontecendo, confusão total, não sabe se tá em casa, o que tá com... Eu não tava aqui, eu estava em casa ontem. É muito louco. Isso é uma coisa que eu exerci muito pouco anestesia particular aqui, né? Eu acabei a residência, fui fazer UTI, trabalhei pouco e trabalhava uma vez por semana com anestesia. Mas uma coisa que eu aprendi agora onde eu tô no Canadá é que eu falo todas as complicações que pode dar. Eu falo. E o paciente se assusta. Mas é essa a intenção. Ele saber que não é um negócio Mas tranquilo. ele tem que saber. Tem que saber. Lincoln, outro dia eu fui fazer tava fazendo uma consulta pré-anestésica, né? Tava lá no ambulatório. E a paciente tomava um anticoagulante oral e ela tava vindo fazer um pólipo uterino. Eu falei, olha, pela sociedade, os guidelines canadenses aqui, eu tenho que parar essa medicação. Por que você toma? Ah, eu tomei porque... vou falar bem alto. Tomei porque eu tive um problema que um médico me deu uma injeção, eu fiz uma TVP e agora hoje eu tomo para sempre. Uma TVP, eu não lembro se era uma TVP ou uma trombose venosa central, mas Sim. ela fez um coágulo, teve um evento trombótico. E aí ela já começou a consulta falando que ela tinha processado o médico. Eu falei, opa. E a América o cara sai da faculdade já com o advogado junto do braço, né? Eu não posso exercer a medicina se eu não tenho o meu seguro. Você tá de brincadeira. Não posso. Lei. O hospital não me cadastra. Porque ele não quer assumir, né? Não quer assumir. A gente pode... Vamos chegar nesse ponto. Vamos lá. A gente pode voltar para esse papo, para esse ponto do papo. Mas eu não consigo me cadastrar. Eu não sou funcionário do hospital, né? Sim. Eu tenho acesso... Eu sou do corpo clínico que pode praticar medicina no hospital, mas eu não sou funcionário do hospital. Mas sem isso, o hospital não libera. Ele manda, cadê seu código? Cadê seu número do CNPA? Se você não tem isso, ele não cadastra. Esquece. Então aí eu comecei com essa mulher, ela falou, porque eu processei um médico, não sei o que lá, e óbvio que o médico estava certo, ele mudou o prontuário, pipipi, papapá. Aí ela, tá bom. Eu falei, olha, sinto muito por isso, vamos olhar agora, o que dá pra gente fazer agora, etc, etc. Eu preciso cancelar essa cirurgia. Eu passo em outro hospital. Eu falei, então eu vou encaminhar um e-mail, vou entrar em contato com o pessoal ali, vou digitar as coisas e tal, vou explicar os casos. Ela, mas por que eu tenho que parar a medicação? Eu falei, então, eu tenho que parar a medicação porque não existe antídoto para essa medicação. Porque varfarina se dá vitamina K, por exemplo. Mas esse anticoagulante que ela tomava específico não existe. Não tinha. Não tem. Nós não temos no meu hospital. Parece que existe, eu não lembro direito, mas parece que existe nos Estados Unidos. O Canadá não tem porque não é aprovado. E aí eu falei, olha, não tem antídoto. Quer dizer, se ela tira o pólipo e começa a sangrar... Acabou. O final da linha, ela pode ter que fazer X, Y, Z, pipipi, papapá. O final da linha é que você pode sangrar em sala e a gente não vai controlar e você tem que botar aí. E o pior é que você pode virar óbito. Aí ela ficou parada assim, assustada. Sério, doutor? Eu falei, sério? Eu tô te falando tudo que pode acontecer. Ela, né, já tinha processado um médico anteriormente. Mas eu sempre falo isso, independente do que o paciente, né? Só que alguns pacientes você disseca um pouco mais, né? Porque se ela já tem um problema de comunicação com o médico, você fala, pô, eu vou expor pra ela. Aí passou. Mandei ela para outro ambulatório. No dia da cirurgia, eu tava vendo o paciente do lado. Fui avaliar o meu paciente. Não, eu fiz a consulta dela, mas eu não estava anestesiando ela. Eu fui ver o paciente no pré-operatório do lado. E escutei a voz.
Falar, oi, fulaninha, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tudo bem. Ah, eu só queria te dizer que você não precisava ter sido tão sincero. Eu falei, olha, eu Desculpa. preciso ser sincero. Eu preciso te falar quais são os riscos, né? Porque esses são os riscos que são diretos a mim. Aí eu não suspendo a medicação e ela sangra. Sua resposta. Ou eu suspendo sozinho a medicação, sem falar com o hematologista dela. Aí ela faz uma trombose. É minha de novo. Então, né? Então, assim, eu costumo dizer que essa independência do paciente, eu proporciono para o paciente toda a informação e existem coisas negociáveis e não negociáveis, Exato. né? Então, se você falar para mim, pô, eu não quero sentir a dor da hack, fazer um midazolam, talvez eu pegue mais pesado no midazolam, Exato. peço para alguém te segurar, peço... Vou tentar, talvez sedar você não consegue, mas você dá uma tranquilizada ali no paciente, né? Mas tem coisas que não tem. Tem paciente que chega para mim e fala... Uma vez eu tava num plantão lá, aí a paciente precisava fazer uma cesárea de urgência. Não ia dar, ela tava com pré-eclâmpsia, não ia dar para fazer a hack. hack. E aí, geral. Aí eu falei, olha, vai ter que fazer geral, porque suas plaquetas estão baixas, etc, etc. As complicações são essas, pipipipopopó. Eu vou fazer propofol, fentanil e succinil. Ela, eu não quero receber fentanil. Falei, isso não é uma decisão sua. Ponto. Ponto. Ah, mas fentanil vicia. Eu falei, fentanil é uma ótima droga. E a dor que você vai sentir se eu não tiver fentanil, se eu não te der fentanil, vai ser insuportável no pós-operatório. E aí ela ficou me olhando assim, eu falei, olha, isso eu não tô discutindo, eu tô te comunicando o que eu vou fazer. Porque você me perguntou, eu farei as drogas. Então, se um paciente para mim fala, eu não quero a sonda, você, enfermeiro, eu vou falar, olha, tem esses problemas aqui. Ah, mas eu não quero. Cara, eu te daria a chance, mas sabendo que você pode fazer Sim, um bexigot, mas eu te exato. dou a chance. Te dou. Então, eu acho que essa é uma das grandes discussões hoje que você tem na medicina, que é o quanto você tem que respeitar a autonomia do paciente e o quanto você tem que manter o paciente seguro. Aqui Isso é muito é difícil. muito difícil. Não é algo simples. Não é Porque algo... cada caso é... Por exemplo, a gente pega aqui o caso do testemunho de Jeová, que não recebe transfusão pela religião. É claro, tem várias vertentes aí, mas Sim. eu já trabalhei em hospital que a família chamou o pastor, o cara com 5, 6 de HBI caindo. Não vai transfundir, não vai transfundir, não vai transfundir. Chamava o pastor vinha com uma caixinha, ó, tem isso aqui que substitui o sangue e tal. Cara, eu já vi isso acontecer, né? E aí? Eu sei que legalmente tem algumas coisas, mas ainda assim fica muito nebulosa essa vertente, né? Eu acho que o que falta aqui no Brasil, e isso eu não sei, agora eu tô aqui papagaiando, né? É uma decisão unificada, única. Algum respaldo jurídico para Jurídico você para não isso. fazer. Eu não sei se tem. Eu literalmente não sei. Eu também Nunca fui atrás. Eu sei não que, tenho essa propriedade para falar sobre isso, mas eu é um sei que se o problema. paciente chega para você consciente no pronto-socorro com um trauma, por exemplo, e fala, eu sou testemunho de Jeová, não quero ser transfundido, você não transfunde. Mas no momento que ele perde a consciência, ele perde a autonomia, você pode Você pode transfundir. fazer. No Canadá, onde eu trabalho hoje, se o paciente vir e fala, eu sou testemunho de Jeová, acabou. Eu não vou transfundir. Se transfundir, processo, você perdeu. Processo. Você Perdeu. você perdeu. Perdeu. Você perdeu. A autonomia é muito grande. Cara, é muito louco isso, né? Aí você fala, pô, mas não, assim, liberdade religiosa é uma coisa, não é liberdade religiosa, mas as crenças são muito importantes. Então, isso definiu. Você não transfunde para testemunho de Jeová. Não sei se você acompanhou, tá quanto tempo aqui tirando férias no Brasil? Tem um mês já? Menos? Tem 15 dias. 15 dias. Você acompanha, você chegou a ver o caso do menino Benício? Lá no No Amazonas? Amazonas? Vi. A gente trouxe aqui um advogado da área da saúde, discutimos algumas falas aqui, não sei se você viu, vou te mandar um episódio depois. E aí surgiu a questão ali desse dilema, né? Da competência jurídica, das responsabilidades, nesse caso. Porque tem uma vertente que acha que os profissionais não têm que ser acionados criminalmente, e sim parte civil, mas que todo o processo em si tem uma corresponsabilidade. E de fato tem. Por quê? A técnica que fez a adrenalina tinha 8 meses de formada. Estava sozinha com aquele paciente naquele momento.
paciente pediátrico num pronto-socorro. Posso E- apostar que devia ter 1 milhão de... Exato, e não era só. Não é, assim, Tem uma série de estressante. coisas. Eu assisti Então, e foi uma esse discussão texto. assim, porque, cara, a gente, como você está dizendo, tem muita responsabilidade envolvida no momento da decisão do profissional da área da saúde. Tem. Né? Muita. E aí, o sistema, não sei nem se tinha sistema de prontuário, ou se era só um negocinho que você prescrevia, ele imprimia e saía a folha, não barrou aí o erro de precisão, que é algo simples, trivial. Qualquer sistema faz isso. Trivial. Cara, Isso mata, né? isso não é de agora. Isso incomoda, Não né? incomoda, cara. A gente que tava na assistência, que já trabalhou com isso, a gente sabe, pô. Pode, já aconteceu várias vezes. Do farmacêutico, eu vi. Lincoln, são 3 ampolas mesmo? 6 ampolas de dopa, de dobuta, é isso mesmo? Pô, cara, é tal paciente, assim, assim, tal. Lincoln, 24 ampolas de... Pô, cara, não é isso não. Doutor, e aí, tal? Porque bateu lá o sistema da farmácia. Opa, peraí, Sim. calma, não é assim. Já aconteceu, e acontece todo dia, né? E não teve nenhuma dessas barreiras, cara. E aí, pra melhorar, algo que eu fiquei sabendo na mesa aqui, conversando, o garoto foi pra UTI. Tava acordado, um pouquinho sonolento, Aí tava acordado quando foi pra UTI, deram comida pra ele na UTI. Depois de ter recebido aquela calhamaço de adrenalina. Então, aí vai. O intensivista olhou e falou, pô, aconteceu isso. Pessoal, prepara aí vamos sedar esse menino, que vai rebaixar, vai dar ruim. Que não é normal não tá acontecendo nada. E dito e feito. Comeu. Parou. Foram até entubar. 1, 2, 3. Tiveram que chamar já anestesista teve de outro lugar. Aí foi. aí- Mas isso é Você uma tá entendendo? coisa que eu acho que, de novo, né? Eu sempre comparo, né? Faço o link. Sempre vou lembrar aí que eu exerci muito pouco a anestesia aqui, mas aqui lá é muito. Cara, o tal do time out é religioso. Religioso. Não existe, nunca vi, operaram, porque o cara faz o time out, o pé esquerdo e é o pé esquerdo. E tá tudo bem, e todo mundo sabe. Aí o cara, quando vai começar, checa as imagens, checa... Parece uma coisa quase de um robozinho, assim, sabe? Uma coisa... É um monte de box que você tem que ticar ali, um monte de item que você tem que ticar, mas você tem que fazer isso. E esse caso é um caso clássico, infelizmente, clássico de é a teoria do queijo suíço, né? Sim. O médico prescreveu. Ela com certeza sabia que tinha que ter que ser inalatório, Exato. né? Prescreveu errado por N razões, apertou o botão errado, estava cansada, tá lá, X. não sei o motivo, não tô aqui para julgar, sinto pela perda do paciente. Aí cai na farmácia, que não fala, pô, calma aí, isso aqui tem que ser diluído em soro porque é inalação. Aí, não, Farmácia pediátrica. aí dá a ampola, aí a técnica vê, aí isso eu vi no seu negócio. Aí não discute com a enfermeira também tá ocupada, tá sobrecarregada, pipipi. Aí, de Cara, repente, moleque, não é pra ganhar, ganha 2 ampolas e você fala, pô, é queijo suíço. Aí vai pra UTI, continua. aí eu, Persiste. isso eu não sei, Cara, né? Esse foi dado uma não informação que a gente desse, descobriu no dia. Que parece também. Parece não, aconteceu isso de fato. Né? aí você fala, pô, bicho, E aí? cara, você não podia ter mantido de observação assim, sabe? 1 horinha, 2 horas, sei lá quanto tempo você mantém, eu não faço nesse UTI pediátrica, não entendo dessa área. Aí você fala, pô, mas você tinha mesmo que ter dado comida? Não sei, às vezes, né, o cara viu ali, a avaliação, uma coisa completamente subjetiva, né? Sim. Sei, cara, alguém tinha que ter. Tem vários momentos que podia ter tido freio. E isso ainda vai dar muito. Tá dando muita discussão, mas assim, espero que o resultado, o desfecho seja. O desfecho trágico já aconteceu, ponto. Uhum. Isso não tem como reverter. Mas agora que algo se torne algo evitável de verdade, né? Assim, concreto. Que as barreiras sejam efetivadas aí por conta dessa questão. Sejão, fala pra mim, Canadá, meu querido, como que tu foi parar lá? Que eu lembro do dia pra noite que tu indo embora, Lincoln. Cara, quando eu acabei meu doutorado em 2019, olha, uma coisa muito doida, né? A minha ideia era ir pro Canadá e quando ficar lá um tempo e na volta aplicar para uma bolsa da FAPESP. A FAPESP tem uma bolsa para financiar jovens pesquisadores chamada Bolsa
Bolsa Jovem Pesquisador. Eu esqueci, acho que é esse o nome. Que é uma das bolsas da FAPESP que financia a pessoa. Aqui no Brasil, a FAPESP, ela, de forma geral, ela financia o projeto. E ela financia alunos do projeto. Mas a FAPESP não banca você, não banca o seu salário. Entendi. E a Bolsa Jovem Pesquisador, ela permite você conseguir mais dinheiro. E se eu não me engano, viu? Ela tem uma parte desse dinheiro que é para você se projetar. Tanto que quando você aplica para a Bolsa Jovem Pesquisador, você tem que sair do Brasil, mas manter um vínculo aqui, já com uma promessa de uma cadeira de professor, para você desenvolver o projeto. Tem um monte de requisitos e tal. Olhar o site da FAPESP tem lá os requisitos. Então, a minha ideia era ir e voltar. Então, eu procurei um lugar onde eu poderia clinicar, eu poderia fazer meu pós-doutorado, perdão, e minha mulher poderia clinicar. E a gente achou o Canadá, porque o Canadá tem todo o projeto de fellows e tal. Então, a gente foi, minha mulher foi fazer anestesia obstétrica lá, e eu fui fazer, inicialmente, eu quis fazer o pós-doutorado, então eu queria fazer só pesquisa. Tava tendo Covid, né? Foi naquela loucura, cara. Eu fui em setembro de 2020, entre as duas ondas, né? E aí, não estava tendo muita pesquisa, ainda mais pesquisas que eu fazia. Minha pesquisa, ele exige que eu passe sonda, monitorize paciente, desconecta tubo de respiração. Então não estava tendo esse tipo de pesquisa lá. Mas o chefe do laboratório falou, pô, por que você não faz um fellow clínico que você pode tocar paciente, pode injetar medicação, pode prescrever coisa, etc, etc. E a gente, você passa um tempo e depois a gente vai para essa área da pesquisa. E aí, cheguei, fui fazer o fellow clínico e no meio do caminho eu decidi ficar. A gente decidiu ficar. E minha mulher foi quando a gente começou a conversar. A gente teve a gente começou a discutir, né? Ter filho e tal. E a gente falou, pô, como é que faz para ficar? Aí eu fui entender como funciona o sistema, como funciona a terapia intensiva lá, como funciona a anestesia, né? E eu acabei falando, cara, por eu ser anestesista, quem me contrata no final do dia é o departamento de anestesia, ainda que você vá fazer UTI. Uhum. Então eu falei, pô, tenho que voltar para anestesia, para voltar para o centro cirúrgico. Então eu não fazia anestesia há algum tempo, voltei para o centro cirúrgico. Aí eu fiz o fellow de neuroanestesia, neurointensivismo e trauma. E aí eu acabei ficando. Então eu fiz 2 Legal, anos, 1 ano de fellow de UTI, depois eu fiz mais 1 ano e meio de fellow de neuro, que foi um pouco de tudo, assim, sabe? E acabei ficando. Tá lá até quanto tempo faz? 5 anos. 5 anos já, né? Completou 5 agora. anos. Pretende voltar? Não. Não, mas a ideia de não voltar, é até curioso você fazer essa pergunta. A ideia de não voltar, acho que ela tá muito ligada à família. Sim, é outra realidade, né? É outra. É outra realidade. É outra. Assim, por vários... Segurança, ensino, tudo. Isso conta, isso pesa, eu sei que pesa, Sérgio. Pesa. Uma hora você... E assim, eu posso falar família, né? Porque é um lugar seguro, porque, sabe, minhas filhas vão estudar na escola pública. E é um ensino de qualidade. Aí. Assim, tem muitas coisas de estar lá, né? Tem uma parte clínica que eu acho que aqui, antes de ir, eu trabalhava em UTI, mas eu estava fazendo 8 noturnos, entre 6 e 8 noturnos por mês, num total de 12. Então, eu fazia muito pouco diurno, fazia muito noturno, porque eu era mais novo, né? Sim. Não era diarista, estava longe de ser diarista. Lá eu faço 1 noturno por mês. Cara, Aqui eu trabalhava 3 finais de semana por mês. 2 no hospital particular, 1 no Incor, onde eu trabalhava. Lá eu trabalho 1 a cada 8. olha só, bicho. Eu chego no hospital 7h30, 7h30. E se eu não tô de plantão, se eu não tô se eu não sou nenhuma... Se eu não tenho que liberar ninguém, porque a gente tem anestesista tem escala de saída, né? Então, se você não é plantão, você vai embora às 4. Se você é plantão, você pode ir... Normalmente você vai entre 4 e 6 horas. Aí às 6 horas chega o plantão noturno. Então, eu chego em casa, pra eu chegar às 4h30 da tarde. Então eu chego em casa, vou passear com os cachorros, vou dar jantar para as minhas filhas.
é outra Cara, que realidade. sensacional. E sem contar que a moeda conta muito, né? O dólar. Ah, sim, né? Isso aí Esquece. ganha muito. Não, conta muito, mas eu gasto em dólar também. Mas tudo bem, vale. Eu vim pra cá, assim. Mas eu vim pra cá agora, eu já achei o Brasil mais barato. Hoje eu falei, caraca, qualquer coisa que você compra no supermercado é caro. É caro. Qualquer coisa. Sim, exato. Eu fui comprar carne de feijoada Não, pra é fazer uma caro. feijoada, que não são carnes nobres, né? Paio, carne seca, R$ 500. É Cara, absurdo. Sérgio, é absurdo. É absurdo. E a tendência é piorar um pouquinho mais, né? Este ano. Enfim, tirando esse ponto. Sérgio, eu quero bater contigo um assunto hum, polêmico, mas curioso, né? Que a gente começou a conversar ali fora. A crise do opioide. Pegou o Canadá de verdade, cara? cara, pegou. Pegou e por várias razões, né? Eu não, de novo, eu gosto do tema de opioide, né? Eu acho que tem um quê cultural, um quê legal, porque hoje, vamos supor, você faz uma cirurgia, né? Você tem lá não tem dipirona. Então, o primeiro analgésico é Tilenol, que Água, né? não é um bom, eu não gosto. Vamos falar, eu não gosto. A literatura mostra que funciona, né? Que realmente é melhor do que placebo. Eu não acho um bom analgésico. Eu prefiro dipirona muito melhor. Mas tudo bem, tem lá. Aí o segundo seria um anti-inflamatório. A anti-inflamatório pode causar lesão renal, ainda que você use um COX-2, o cirurgião não quer, porque pode aumentar o sangramento, pode piorar a cicatrização do osso. Então, às vezes, o pessoal, não vou dar. Por qualquer razão, o cirurgião falou que não quer, não vai ganhar. Na minha eu fui contraindicado a usar. Anti-inflamatório. Porque fizeram fusão, passaram Exato. parafuso, aí eles não querem dar anti-inflamatório. Aí a terceira via é o opioide. Então, você dá uma medicação, você fica com um arsenal muito pequeno para lidar com dor, né? Você tem culturalmente uma população que não tolera a dor. Não sei se é uma coisa cultural, não sei se é uma coisa de aqui a gente não tem dado, né? Pra Que a gente não mensurar isso e produz para saber o porquê. mensurar aqui no Brasil a gente produz pesquisa, mas eles produzem muito mais que a gente. Isso é Lá tem centro de dor, coisa assim. tem, Da mesma tem. rotina Dor que aqui? crônica tem. Dor crônica tem. Dor aguda é a gente, dor crônica tem um centro específico. E o opioide, eu tenho a impressão de que isso é uma. Ele fala, olha, eu não vou te dar um anti-inflamatório, porque se eu te der e você sangrar, né, pode ter um problema técnico na minha cirurgia, né? Vai sangrar o estômago, vai falar que teve uma úlcera, que um ponto não ficou ok. Enquanto o opioide, você fala, tá aqui, quando você tiver dor, você Você vai toma. tomar. Só que hoje a gente sabe que depois de... Cara, se você tá com dor 7, 10 dias depois, o opioide não vai te Esquece, ajudar não vai tanto assim. fazer. Mas as pessoas querem... Hoje tem uma indústria, né? Eu tava uma vez conversando com um amigo meu que faz dor crônica, amigão meu. Ele falou que hoje nos Estados Unidos, não é no Canadá, mas hoje nos Estados Unidos, existem empresas que prescrevem o opioide pra você. Você fala, ó, eu viro e falo, Lincoln, tá aqui o opioide, eu prescrevo. Aí a empresa vai te mandar um link, você tem que fazer uns vídeos, você tem que assistir uns vídeos, ela acompanha os vídeos, você tem que fazer uma reunião com outras pessoas, onde eles vão discutir todos os problemas do opioide, né? E isso fica num log. Então eles falam, ó, o Lincoln sabe das complicações de opioide. Cara, mas pra Lá, quem é beleza? viciado, tipo, É, é, esquece. mas aí é aí que vem a discussão, né? Porque uma parte dos viciados, de quem tem dependência, é pós-operatório. Uma parte não, né? É o cara que injeta fentanil pra curtir uma onda. Exato. E aí você não tem hoje, você não tem um sistema, acho que em lugar nenhum do mundo, capaz de resolver isso. Então o Canadá tem uma parcela, né, das pessoas que usam fentanil, opioide, outros opioides que são pós-operatórios, mas tem uma parcela de dependente Químico. químico, né? É o cara que fumou crack, cheirou cocaína, não sei o que lá, fuma maconha e o cara quer ter uma onda diferente, sei lá, Vai pro mais pesado. vai pro mais pesado e, cara, e de repente você tem um problema
Porque o opioide, como várias outras drogas, o cara que bebe, começa a beber muito. Sim. O cara que usa cocaína, começa... O cara que fuma, um baseado, 2 baseados, de repente ele tá fumando 10 baseados num dia e não tem... acontece a mesma coisa, só que o opioide, ele... Qual é a overdose da maconha? Não sei. Não sei. X. Talvez você vai ficar mal-estar, vai ficar meio doidão lá. A overdose do álcool, então, você pode até fazer um coma alcoólico. Sim. Que a maior parte das vezes você liga um soro ali Resolve. resolve, né? Agora, a overdose do fentanil, você morre. Você morre. É que nem cocaína. Overdose de cocaína, você morre. Morre. Não tem o que fazer. Não tem o que você fazer. Né? Você vai ter lá ataque cardíaco, aumenta o consumo de oxigênio no miocárdio, você morre. Você infarta. Né? E aí, eu acho que o fentanil, ele tem esse quê de... Ele tem um quê, junto com a cocaína, ele tem um quê recreativo, né? As pessoas querem ter aquela onda, as pessoas... Essa é a impressão que eu tenho. E aí o Canadá não consegue hoje escutar, porque tem muita gente, cara. Você vai no centro, onde é o hospital, é lotado de gente. No hospital ou Não, ao na redor. redondeza? Ao redor. Já ficam por ali, se caso der ruim? Ou não? Ou X, é porque é um espaço que ficou Eu pra acho que é um isso? espaço que ficou... Não é um espaço que ficou para isso, mas é o centro, pelo menos de Toronto, como muitos centros, ele é uma região muito de trabalho, né? Então, à noite não tem fluxo grande de pessoas. Sim. Então, eles ficam ali naquela roda, não fazem nada com você a maior parte das vezes. Nada. Nada. Esses caras, assim, eu conheço um caso de um colega da minha esposa que uma vez levou um soco aleatório de um não sei se era um dependente, Tá, bem, de qualquer forma, devia estar em surto mas alguma um coisa. cara que tava em surto gritando, pá, deu um soco. Só. O resto, a maior parte das vezes, se tem um cara aqui com um dependente gritando, o canadense só circula o cara assim E e tá acabou. tudo bem. Era uma coisa, eles não mexem com você, eles não... Mas é uma coisa preocupante nas grandes cidades canadenses, é um problema. Isso, obviamente, deve superlotar aí os atendimentos de saúde, O né? pronto-socorro, com certeza, né? Porque esse cara vai pro pronto-socorro com dor crônica e, às vezes, esse cara vai porque o pronto-socorro é quente. Já parou pra pensar nisso? Você tá de Tá brincadeira. tão frio Que que lá o o frio cara- é de verdade, o né? frio é de verdade, é menos 25, Puta! Menos 25? menos 30, os piores dias no inverno. Menos 30. E muitos dos abrigos não aceitam dependentes químicos, ou não aceitam o consumo dentro do abrigo. Então, o cara que quer consumir vai ficar na rua, mas uma hora fica muito frio, aí o cara bate no pronto-socorro. Aí eu converso com uma enfermeira minha que trabalha no pronto-socorro e falo, pô, entrou um paciente, cara, É frio. o cara quer entrar, ele entra, frio, come, Abre ficha, tudo. Isso, você tem que acolher, não, você não vai mandar esse cara... Ah, não, vai, volta pra rua, boa sorte. Você acolhe, e aí o pronto-socorro fica cheio. Aí ele tem que lidar, né? Tem que saber. Às vezes ele omite, fala que ele não usa opioide, mas o cara usa. Aí você entra no sistema, o cara usa Tá lá. 1 grama de morfina por dia. Que o cara toma num centro que dá 1 grama de morfina pra ele. Por dia. 500 Peraí. miligramas. Mas esse centro que dá 1 grama de morfina pra ele é por quê? Porque ele tá com dor ou tal? Ou porque Porque ele tem dor crônica. E aí ele vai com prescrição médica, prescrição tudo médica. certinho. com prescrição médica. 1 grama. 500 miligramas. Pá, toma agora. 500 miligramas à noite. Toma de novo. Ele tem que ir no centro 2 vezes. Cara do Isso céu. acontece. Isso, obviamente, sobrecarrega um sistema que é um SUSão, né? O modelo canadense é 100% Público. 100% público. 100% seria um exagero, mas é muito público. Não existe medicina privada no Canadá. Então, óbvio que sobrecarrega o sistema. E profissionais de saúde? Tem ambulância lá, enfermagem? Como é que funciona? Vai muita gente daqui, de outros países? Cara, eu sei que isso é uma legislação que varia de província para província. Eles têm uma autonomia enorme, né? Então, em Ontário, eu sei que estava faltando enfermeiro e eles tinham aberto um processo para facilitar a vinda de Profissionais. enfermeiro e profissionais estrangeiros, né? Falta médico. Só que é uma coisa muito doida, porque o ministério fala, tá faltando médico, a gente precisa de médico. Aí o CRM lá de Ontário fala, tá faltando médico. Só que para você exercer, você precisa da autorização do CRM, que te dá. Você faz uma prova, Dentro- um processo? Não. Quero trabalhar aqui. Dependendo da área para onde você está indo, tem um monte de jeitos diferentes de você ir clinicar.
né? Tô falando agora especificamente médico, né? Tem um monte de gente diferente de você ir clinicar. Você pode ir pela minha rota, que eu fiz o fellow e virei professor assistente. Você pode fazer o fellow e ir para regiões carentes de Ontário ou ir para outras províncias que estão faltando médicos. E é um processo muito mais fácil. Mas Ontário, especificamente, o CPSO, que é o CRM, né, vira e fala, a gente precisa de médico, tá bom. Aí, você me dá licença? Não, para você ganhar licença, você precisa do Royal College, que seria a AMB deles, né, a Associação Médica Brasileira. A AMB fala, não, eu não vou te dar o título. Aí você fala, não, mas calma aí, mas o CPSO, o CRM tá falando que eu posso. Não, mas aqui eu não vou te dar o título. Então, isso não é lenda. Amiga minha, que tinha tudo, tinha todos os pré-requisitos, e o Royal College virou e falou, não, você... E aí, foi empurrando com a barriga. E não trabalhou. Trabalha, mas assim, Eventualmente ela conseguiu, mas se ela estivesse esperando até hoje a licença não dela ia. Não ia. Então os caras, eles enrolam, eles têm uma demanda, né? Existe uma demanda por médico. Aí entra a discussão, vai trazer o estrangeiro, perda da qualidade, que vai além de mim. O que eu tô falando é o que eu vejo. A minha Sim. mulher, por exemplo, é médica, anestesista formada, trabalhava aqui, e ela não pode exercer medicina lá. E ela fez o fellow, ou seja, ela dava plantão supervisionada, Aham. né? Era, em geral, um staff para dois fellows. Então, ela dava plantão supervisionada, né? Alguns dos plantões staff aparecia, alguns, como ela já era formada, muitos Já tinha confiavam segurança. nela, sabia que a conduta dela era boa. Isso acontece não só com ela, com vários fellows. Mas na hora de você ter licença e praticar independente... não, calma aí. Não é bem por aí. Não é bem por aí, veja bem e tal. Então, minha mulher, assim, sabe muito, é uma excelente anestesista e não pode clinicar. Não pode. Só com alguém junto ali, alguém assinando, alguém carimbando. Só supervisionada. Que loucura. Em Ontário, se você vai para outras províncias e tal, a gente tem amigos que foram para outras províncias, que aí o processo é mais fácil, porque existe uma carência enorme de médico, né? A população canadense, eu estava vendo esse dado, ela duplicou em 20 anos, menos até. E o número de anestesistas ficou o mesmo. Caramba. Então você não tem anestesista. E isso falando de uma área específica, né? E as outras? Imagina as outras. Tem um hospital lá de Toronto até, que estava abrindo uma ala nova, ele ia precisar, não lembro do número, pô, agora vou chutar um número, sabe, 40 anestesistas. O Canadá forma 100 no ano. Caça. Como? Como é que você É, vai não tem. suprir essa Não necessidade, tem cara? condições. Você não supre. Não Você tem não supre. condições. A gente acha que aqui a gente tem uma realidade difícil também, que você vai nas periferias adjacentes do país, é a mesma situação. Mas não supre, não supre. Mas aí eu acho que são motivos diferentes, Lincoln. Eu acho que não supre lá por uma carência, uma dificuldade Técnica mesmo, de profissional, de mão. de mão. E eu acho que aqui é uma coisa do que eu tava falando. Você chega e você não tem um aparelho. Aí você chega e não tem ferramenta. Aí você fala, pô, mas eu vou ficar aqui, Colocar em risco vou tudo colocar que em eu risco a estudei. a minha licença. Aí você começa a ter um pouquinho de egoísmo, né? Mas uma hora você tem que É pensar. o justo? Falei, cara, eu vou colocar em risco a minha licença para um lugar que não tem um tubo para entubar. Mas e se... Aí entra aquela toda discussão como é que é a cabeça de juiz, né? Sim, Que sim. pode ser qualquer coisa. Aí a juiz vai falar, mas por que você foi trabalhar lá? Não, mas eu não sabia, não. Então você não tinha que estar trabalhando. Aí você... Não sei. Entramos numa seara aqui que vai muito longe, né? Do que eu entendo, mas... Aí você fala, pô, calma aí, não. Eu preciso trabalhar com o mínimo de condição. O que acontece muito nas periferias... Voltando um pouco desse papo das periferias, nesses lugares carentes, o que aconteceu com um colega meu de faculdade, isso não é mentira. O cara vem e te promete um salário enorme. Lá. Vem cá trabalhar. Não, aqui. Aqui. Aqui em São Paulo. O cara vem, tipo, promete trabalhar um salário enorme. Aí você vai um mês, ganha. Vai em 2 meses, ganha. Terceiro mês, o cara não te paga, não. Com as equipes, né? Aí você fala, mas você não tá me pagando. Não, mas preciso de você. Mas, cara, mas você falou que ia me pagar. E você não tá pagando. Faz 10 dias que meu salário tá atrasado. Pô, Cara, que então, loucura. eu acho que são por motivos diferentes, porque aqui a gente forma muito médico, né? Mas você precisa hoje, de alguma forma, levar esse médico, e aí vem toda a discussão que você escuta sobre uma carreira de médico como uma carreira de promotor, como Sim. uma carreira de juiz, como uma carreira de...
do judiciário, que ele vai para a periferia, né? Ele vai para distante, não vou falar periferia, mas ele vai para o interior de São Paulo, aí ele trabalha lá 5 anos, chega em São Paulo. Exatamente. E você não tem isso com o médico, né? Você vai e ficou. Você vai, né? Aí você não consegue reter o cara, porque você não tem uma equipe, porque você não tem um hospital. Então, eu acho que são motivos distintos, né? A gente tem muita mão de obra, o Brasil hoje forma uma quantidade enorme de médicos, né? Mas você não consegue reter esse cara na periferia. O Canadá não forma médicos suficientes. E isso vai ser um problema não só do Canadá, vai ser de todo o país de primeiro mundo, porque a formação médica é cara, É cara. né? E eles controlam a quantidade de médicos que você tá falando. Não é igual aqui uma faculdade em cada esquina, né? Que é um papo inteiro para outro Aí, podcast. meu amigo, é uns 10 episódios de podcast, aí tem que chamar quem entende. Exatamente, Porque exatamente. você vai ver o que É o caos. Vai é virar o- Uber. Daqui a pouco você vem médico dirigindo Uber. E não tô brincando, tô vendo caras trabalham, que são da área, brigando para evitar que aumente mais o número de faculdades, para evitar esse problema. Porque oferta e demanda, né, meu querido? É Isso, oferta. Isso é prático. É oferta e demanda. E vai cair salário de Vai. médico. Vai, lógico Isso, que vai. isso. Vai cair, porque... Não, é Como insustentável. é que você forma hoje no Brasil? Não lembro. Cara, não, é muito. É 40 mil? É muito. 30 mil médicos? Por aí para cima. Exatamente. Não vou lembrar na prática, mas é muito. Lincoln, é um papo profundo. Sim. Será que você precisa de tudo isso mais? Será que você não precisa de mais enfermeiro? Você tá entendendo? Você acha que não precisa de mais enfermeiro? Você acha que você não precisa... Será que o enfermeiro não resolveria o problema lá na ponta? Muitas, mas muitas coisas. Será que você der um pouco... Lá no Canadá tem uma entidade que é o enfermeiro praticante, é o nurse practitioner. Ele trabalha sobre a orientação de um médico, mas ele tem uma autonomia de prescrever, ele Nossa. passa a sua consulta. Ele não vai criar nenhuma loucura, não, mas não faz nada. Depende. Eu tive uma colega, uma amiga minha, que ela era uma nurse practitioner, né? NP, mas uma nurse praticante, não sei como é que traduzir isso, mas é uma NP, que ela era só de neurocirurgia. Aí oferecendo pra ela um trabalho que de vez em quando ela tinha que passar o dreno. O cara falou, você vai passar um dreno, uma DVE? Uma DVE? É. Tá de Aí ela falou, sacanagem, não sério. passo. Ah, não, eu te ensino, te explico pelo telefone. Ou seja, Pô, já acontecia. Ele já Já. fez. Cara, que loucura. Aí ela falou, não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Ela passava o DVE. Ela, minha amiga, não passou, mas deu a entender que isso era esperado comum, dele. é Isso tranquilo. era esperado. Mas Enfim. na vida real, elas prescrevem antibiótico. Será que... Aqui sou eu, olha eu, ainda, o CRM, daqui a pouquinho vem atrás de mim. Será que você precisa de um médico lá na ponta para prescrever um antibiótico para amidalite? Será que você pode ter um enfermeiro? Cara, Sob orientação de médico, não? protocolo, bota o protocolo e o médico. Bota um protocolo. Acabou. Será que É você tão precisa? difícil assim? Não sei. Não sei. Cara, não sei. De novo, legalmente falando e tal. Será que a telemedicina Não resolveria muita coisa? não resolveria? Será que você realmente precisa... Assim, a gente tá falando sobre levar o médico. Será que o médico precisa ir fisicamente? Sabe que eu durante o Covid, eu tava no INCOR, né? Que virou, né? A gente escreveu o guideline, teve aula e tal. E o professor Carlos... Manda um abraço pro professor Carlos aí. Cara, definição de finíssima. professor. Ponto. Definição de professor. Mentor, gente boa, líder. Sensacional. Ele e todo mundo da Pneumo, né? Mas ele incorpora, né? Ele é o titular quando eu tava lá. Um dos titulares. Enfim, o professor Carlos, ele lidera hoje essa parte de telemedicina no INCOR, né? Então, começou como um projeto, Lincoln, e começou como um projeto da gente discutir com outras UTIs como manejar o paciente, né? E a gente passava uma visita virtual, era uma coisa iniciante, bem rudimentar. Eu sentava na frente do computador, aí eu discutia com outro médico, ele me mostrando os sinais vitais, etc, etc. Teve equipe, não tô brincando, teve equipe que você falava assim, pô, precisa pronar esse paciente. Como é que faz? Tá aqui um vídeo, manda um vídeo pro cara. Paciente de 160 quilos. Dia seguinte estava pronado o paciente. Melhorou. Sensacional. Sensacional. Você precisa do médico? Sensacional. Não, tinha um médico nas duas pontas, mas será que É 100% necessário? uma parte do problema da carência que a gente parte, tem, hein? será que não poderia ser solucionado? Bota um médico à distância, com telemedicina, com monitor, sabe? E a enfermeira tira uma história, uma enfermeira bem treinada, tira uma história. Ela faz a anamnese perfeita, Faz uma cara. anamnese. Sensacional. E aí o médico só fala, pô, acho que é uma
uma amidalite. Ou, não sei, tira uma foto. Eu não sei, eu imagino como a gente não utiliza os recursos que a gente tem. Sim. Pô, cara, com celular, internet, É abre a cara, boca. uma arma tremenda pra usar pra isso. Então, a gente- assim, tô aqui, Exato. Não, mas não é devaneio. Sérgio, não é devaneio por quê? Olha pra China. Já faz 10 anos, cara. Os caras têm cabine de teleconsulta em tudo quanto é lugar. Porque você não Há consegue levar o tempos. cara. Não o cara... vai. Então, cara... E é validado e dá resultado, etc. Aqui a gente Óbvio. tá gatinhando aí nessa questão. Mas é Aqui- um papo bacana. Aqui, o professor Carlos, ele tem estudo. Eles tiveram vários estudos que melhorou mortalidade no Covid, melhorou mortalidade obstétrica, melhorou validade... validade, ó. Melhorou mortalidade. Assim, foram vários benefícios. Não é que foi um só, não. Foram vários. Tanto que o Centro de Telemedicina hoje da USP, ele não tem só pneumo. Começou com a pneumo. O projeto piloto, E foi. Covid. E hoje cresceu. E hoje o Einstein tem um que ele atende uma região. Quando eu trabalhava na periferia, no Antigão, não tinha um neurologista Lá. lá. Na base, na hora. Mas chegava um paciente AVCzado, eu ligava, falava com o cara do Einstein, o cara do Einstein fala, pode trombolizar. Trombolizava, o paciente melhorava. Resolveu. Você precisa do neurologista? Não precisa, você leva o especialista. Isso pra mim, cara, é uma coisa que assim, a gente demorou pra se tocar o alcance disso. E isso foi um saldo hoje, que eu acho que vem do Covid, né? É um saldo que foi bom para a sociedade porque a gente conseguiu expandir serviço e hoje você consegue ter o neurologista lá na ponta, você Sim. consegue ter o cardiologista. Não, pode. Isso salva a vida, pô. Claro que salva. Claro que salva. Isso salva a vida. Sérgio, são questões bem importantes, assim, que se parar pra gente tentar ver de um prisma, um olhar mais específico, sai resultado e não é muito difícil. Não é. Meu querido, muito obrigado pela sua experiência, ter trazido aqui, foi um prazer imenso bater esse papo. Fiquei triste, pensei que você não volta mais, só para passar férias, só de vez em quando, mas muito feliz de estar exercendo a medicina com a excelência que você fazia aqui, com um prospecto muito positivo lá no Canadá, espero que continue. E quando termina o doutorado? Não, mas eu terminei em 2019. Lá atrás. 2019. É por isso que você está lá hoje. Sensacional. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que hoje o Passagem de Plantão está um pouquinho mais rico com esse tanto de informação e de conceitos que a gente trouxe. Sérgio, prazer imenso. Satisfação em Prazer, meu revê-lo. irmão. Queridos, Passagem de Plantão. O dia só acaba depois dele.